livro que leva o nome de Reis. O capítulo 17, e eu quero que os irmãos acompanhem a leitura, quando então há registros que temos do 8, que é o versículo 8, então, do capítulo 17, e eu vou ler, peço que você acompanhe a leitura, até o versículo de número 13. Está assim na tradução que eu tenho. Então veio a ele, esse ele aqui é Elias, profeta, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, eis que eu ordenei a uma viúva, não é isso que está com vocês? A uma mulher viúva, e que ela te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me, peço, uma vasilha com um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me aqui fora, depois farás para ti e para teu filho. Bom, eu disse que era até o 13, mas eu acho que para a melhor compreensão de vocês, leiam comigo no 14, depois o 15. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Amém. Podem sentar-se. Minhas irmãs e também irmãos, nós hoje vamos consagrar dezembro, e o texto que eu tenho lido, ele é para a reflexão de hoje, na forma de voltarmos a rever decisões que podemos tomar, e decisões que vão abençoar a minha vida, abençoar a sua vida. Vocês, como já me ouviram antes dizer, decisões acertadas, decisões que podem fazer toda uma diferença. Aqui há decisões que o texto coloca como que subentendido que há decisões da mulher que também devem ser refletidas hoje à luz de um tempo de escassez, de um dia difícil, de um dia mau. Mas há algo que o texto tem na forma de revelação para hoje, irmãos, porque eu creio na palavra. Eu não penso que essa palavra é apenas um registro que fica apenas na história. Não vejo nesse texto apenas um registro na forma de pensar que, lendo aqui, eu estou apenas conhecendo um fato, um episódio, um acontecimento.
eu creio na palavra, como eu pregando, e milagres continuam a acontecer. Um Deus operante, um Deus que responde pela palavra de poder, e aqui é uma palavra de poder. Então deixa aqui que eu possa refletir com vocês em que contexto está isso. Vocês sabem que Elias está aqui naquele tempo que nós chamamos o tempo do seu isolamento, tá bom? É um tempo do seu isolamento. Como foi isso? No tempo em que o profeta Elias, ele aparece, e o seu aparecimento é um mistério de Deus, como também a forma como Deus tira ele dessa terra é lindo de se ver e de se poder pregar como sendo um episódio, de arrebatamento. Deus fez isso tomando ele para si, você sabe disso. Mas esse ministério do profeta, ele se deu em um tempo em que as pessoas tinham perdido o nome de Deus. Olha que tempo, digamos assim, difícil de imaginar em cenário, quando as pessoas perdem o nome de Deus, quando as pessoas não sabem como chamar Deus. Aí nesse tempo, desculpe eu colocar essa expressão, mas o diabo, Satanás, criou uma situação de engano, aonde uma mentira contada muitas vezes foi virando uma verdade no ouvido das pessoas. E a mentira saiu da boca de uma mulher por nome de Jezabel, ela esposa de um rei por nome Acabe, e ela conseguiu com muita sutileza fazer que o Estado, pensando assim, o rei, cuidasse de ter uma religião oficial que chamasse Deus de Baal. Irmãos, Baal não é Deus, Baal não é Deus. Mas nesse tempo, quando aparece Elias, ele vem justamente para dizer àqueles que estão sendo enganados, e até àqueles enganadores, que Deus tem um protesto, que Deus está protestando na forma de não aceitar que ele seja chamado por esse nome Baal, porque ele não é esse Deus que é verdadeiro, o Deus que nós conhecemos como nosso Deus. Não aceita ser as pessoas iludidas a chamá-lo pelo nome errado. E é tanto que Elias, quando aparece, fala assim: olha, vocês estão achando que o Deus que dá chuva para vocês, o Deus que abençoa vocês com fertilidade, abençoa os plantios, então, na terra, vocês estão chamando esse Deus de Baal. Estão dizendo que o Deus que manda chuva é Baal. Pois fiquem sabendo que Baal não manda chuva, Baal não é Deus da chuva, e o Deus verdadeiro que eu sirvo, que está olhando para mim e que eu estou na presença dele, esse Deus vai mostrar que ele é Deus, não deixando chover, pois não vai chover, e não vai chover mesmo. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo. Aleluia. Simples assim, né? Tem muita ousadia no falar, né? Muita ousadia dele dizer: não vai chover, porque eu estou dizendo. É claro, irmãos, que aqui não tem essa informação, mas se você reunir as informações desse texto e contexto, você vai descobrir que há o registro de que ele, quando foi falar com Acabe, ele tinha orado primeiro, irmãos. Antes de você falar, tenha orado primeiro. Antes de você usar da ousadia, tenha depósito com Deus de oração. Olha, há um registro que diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, era um homem normal, comum, era um homem como, qualquer um aqui. Mas diz que ele orou para que não chovesse. Então, se ele falar, ele orou para que não chovesse, e não choveu. É claro que Deus fala assim, e depois ele foi orar de novo, aí choveu. Irmãos, foram 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio sem chuva. Nesse tempo do isolamento, é o tempo em que Deus mandou ele sair dali, na forma de ir a esconder-se.
Deus deu o endereço de onde é que ele estaria por Deus escondido, porque gostoso é, irmãos, quando Deus nos guarda, quando Deus nos esconde de quem quer nos fazer mal, que Deus nos esconda, que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Deus guardou ele junto a um ribeiro, num lugar chamado Querite. Ele ficou ali aproximadamente 1 ano e meio, e sendo sustentado por Deus, por aves que traziam a ele o alimento todos os dias, pontualmente, do jeitinho que Deus falou. Aleluia. Mas, de certa forma, sem entender porquê, logo ele, como profeta, está ali porque Deus mandou, ele está onde Deus mandou, mas mesmo onde Deus mandou, diz que aquela água do ribeiro seca. Deus é poderoso para fazer a água jorrar o tempo todo, mas Deus permitiu que o ribeiro secasse. Mas ele fica ali porque é o lugar onde Deus mandou ficar. Aleluia. Daqui a pouco o Senhor fala: é hora de se levantar, é hora de sair, e eu já tenho um lugar para você ficar. Irmãos, é claro que ele, quando levanta-se para ir, ele vai obedecendo a voz, a palavra de Deus. Mas quando ele chega aonde é a cidade chamada Serepta, certamente, por tudo que os seus olhos estão vendo e por tudo que ele está ouvindo, ele poderia realmente com ele dizer assim: Deus, eu não entendi nada, eu não entendi nada. Agora talvez seja pior para a mulher também que não entendeu nada, porque Deus disse que falou também com a mulher. O versículo de número 9 diz: eu falei com a mulher lá, ela é viúva, e eu disse a ela que ela vai te sustentar. Agora deixa eu pensar com vocês aqui. Minha casa é sempre uma casa que vocês já observaram, né? A casa do pastor Giovanni, eu estou sempre a casa cheia, né? Sempre a casa cheia. De vez em quando eu trago para cá 8, 5 pessoas que estão lá em casa hospedados, né? Agora, curiosamente, acontece muito comigo. Quando eu olho para o meu recurso, né? Para minha carteira, e aí o senhor ainda fala assim: ó, e vai chegar visita, né? Vai chegar visita. É o caso aqui, muito curiosamente, a mulher está aqui e ela, olhando para o que ela tem em casa, ela não tem nem para ela o suficiente. Inclusive ela diz como está a sua despensa. O que ela tem é para uma última refeição. Aí o Senhor fala assim: ó, prepara porque vai chegar visita. Meus irmãos, a mulher, nesse dia que eu diria para vocês que é um dia para ela difícil, é um dia para ela, um dia mau, tá? É um dia que, olhando o que ela tem em casa de farinha e de azeite, limitado ao que ela tem, ela está pegando pouca lenha. E ela argumenta isso com o profeta: eu peguei pouca lenha porque eu não preciso de muitos, eu vou cozinhar, eu vou fazer minha última refeição, não preciso de mais de lenha, né? Aí olha só, quando ela recebe os cumprimentos dele, ele fala assim: mulher, cheguei. Ele fala assim: ó, e eu cheguei com sede. Diz o texto que ela tão prontamente ela foi buscar água para ele. Chegou com sede, então tá bom. Ainda que a água está escassa, ainda que a água é difícil por causa do tempo sem chuva, mas água eu tenho para buscar e não vou reclamar de dar. Aí quando ela vai buscar, aí ele fala: escuta, e não cheguei só com fome, com sede não, cheguei com fome também. Aí nessa hora ela mostrou como ela estava emocionalmente fragilizada. Você consegue perceber um cenário que ela abre o coração para ele, como se ela não estivesse entendendo o que Deus está fazendo? Por que Deus mandou visita na minha casa, sendo que o que eu tenho é tão pouco?
Meus irmãos, porque é um milagre, um mistério de Deus. Aleluia. Na liberalidade, no repartir, em abrir as mãos, em abrir a casa, em ser hospedeiro, hospitaleiro, não um milagre. A Bíblia fala muitas vezes sobre isso, mas aqui em especial, ela não esconde a sua realidade. Ela vai dizer assim: olha, a água eu vou buscar, tá? Mas você está pedindo pão, pão eu não tenho, pão eu não tenho. Agora é o seguinte, o que eu tenho, dá para fazer um bolo. Aí ele pensou assim: opa, eu tinha pensado em pão, mas bolo é bom também. Ah, tá, tem para fazer um bolo? Calma, peraí, mas o bolo que eu vou fazer é um pequeno bolo, e é o suficiente que tenho em farinha e azeite, é para fazer para mim, para o meu filho, será a nossa última refeição, e podemos esperar a morte. Ele falou: olha, mulher, eu gostei da proposta do bolo, o resto você falou aí, que é para você comer com esse menino e morrer, não gostei muito disso não, mas eu tenho um jeito, né, de você ver milagre. Eu sei um jeito de você ver milagre, de não faltar farinha nessa sua panela, nem azeite na botija. Eu tenho uma receita para isso, eu tenho um segredo revelado nisso daí. Olha o que ele disse: faz assim, faz do jeito que você falou, mas quando tiver pronto esse bolo, não come, traz para mim, eu é quem vou comer. Eita Deus. Meus irmãos, como isso deve soar ao ouvido de alguém? Então, deixa eu dizer a você quais são as atitudes dessa mulher que vai mudar a história da sua vida, porque olha, vai ter ainda mais 2 anos sem chover, serão mais 2 anos que ela vai hospedar ele na casa dela, são mais 2 anos, são 3 anos e meio sem chuva. Quando ele aparece, Acabe encerra um ciclo de 3 anos e meio. Então o que essa mulher fez? Ela falou assim: ela tomou uma decisão para ser abençoada. Irmãos, a primeira decisão que eu vejo que ela toma é que no dia difícil para ela, o dia que ela não está bem, o dia que ela está emocionalmente fragilizada, o dia que ela está, digamos assim, decepcionada com a vida, triste, angustiada, aflita, ela para o que está fazendo para servir. Diga assim: serve e recebe. Meus irmãos, há um milagre de Deus para ministrar na vida das pessoas que servem. Aleluia. A bênção daqui dessa mulher começa quando ela vai buscar água. Já é bênção de Deus na forma dela ter disposição para servir. Já começa aqui a liberar as bênçãos para a casa dela, porque quando ela busca água, aí Deus dá a revelação do profeta na hora, né? Diz para ela que tem bênção chegando. Aleluia. Eu estou sentindo um cheiro de milagre. Tá bom, irmão? Escute, guarde isso com você. Não é porque está difícil que você vai olhar para a sua vida e resumir isso na sua aceitação de que não tem mais nada para acontecer. É justamente agora que vai acontecer, para Deus mostrar que Ele é Deus. Olha, quando essa mulher vai dizer para ele que não tem em casa farinha nem azeite para uma segunda refeição, ele vai usar aqui da palavra que ele libera, dizendo assim: olha, você faz isso e volta na panela para ver, volta na panela e veja, vai ter farinha lá de novo. Você tirou e apareceu farinha, tirou do azeite, apareceu azeite, porque assim vai Deus fazer o milagre, não vai faltar. Aleluia. E vai ter na panela farinha sem acabar, não vai acabar, e vai ter azeite sem faltar, vai ter. Meus irmãos, quando ela decide no coração servir, doar, ofertar primeiro para um profeta, o milagre já está acontecendo na casa dela. Já está acontecendo. Quando ela volta na panela, tem farinha e tem azeite. E como é que foi isso? Porque assim saiu a palavra da boca do homem de Deus, assim diz o Senhor. Olha só, meus irmãos,
ele poderia então entender o seguinte: já sei, Deus fez o ribeiro secar. Sabe para quê? Para eu estar aqui no lugar certo, aonde a minha vida e a minha vinda vai abençoar a casa dessa mulher, porque eu chegando, eu salvei a casa dela. Eu chegando, eu tenho uma palavra de bênção para ministrar e vai acontecer milagre na vida dela. E aqui diz, irmãos, que ela venceu aquela situação porque ela serviu sem reclamar. Irmãos, de novo eu disse a vocês em outra ocasião, reclamar faz afastar as bênçãos. Servir sem reclamar atrai as bênçãos. Aleluia. Imagine ela lá pegando a panela, fazendo, mexendo a farinha, e você sabe que tudo está ficando pronto, o cheiro é bom, né? Imagine quando ele fala assim: mãe, que cheiro bom, né? Eu estou aqui imaginando, porque não está na Bíblia, né? Uma vez eu fui em pregação e comecei a imaginar alguém, falou: pastor, foi uma pregação tão boa, essa aí, nem gostei da pregação. Pastor, onde é que está na Bíblia? Não está na Bíblia. Eu estou aqui imaginando o cheiro desse povo. E o menino está assim: mãe, eu estou com fome, está pronto? Sim, filho, calma, a sua vez, a nossa vez vai chegar. Primeiro, eu tenho que ofertar. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, Aleluia. escute, eu vou tocar nisso hoje para vocês. Já houve aqui o ano passado, nós tivemos reuniões aqui de ministração para falar de como tocar na fartura de Deus, de como alcançar de Deus o que nós chamamos recursos de Deus, que são inesgotáveis. Tivemos aqui estudos já ano passado, que eu mostrei a vocês que a generosidade de Deus vai ser manifesta na sua vida, na minha vida, mas depois que Deus vê que eu estou sendo alguém que estou dando, que eu estou ofertando. Então, meus irmãos, se você entender essa palavra como palavra que abençoa o 2020, e você continuar fazendo a prática que a mulher nos ensina em decidir, ofertar, dar, quando você fala que não tem condições, escute, irmão, dar o que sobra é uma coisa, dar quando não tem condições é diferente. Olha só, ela tem condições de fazer esse bolo primeiro para o profeta? Não. Mas aqui ela decidiu ofertar sem ter condições. Então, se ela decidiu ofertar aqui, é porque ela conseguiu crer. Diga, crer. Aqui foi uma decisão. Crer aqui foi uma decisão. Ela decidiu crer na palavra. Eu vou fazer para o profeta e Deus vai fazer por mim. Então, como é que é a mensagem hoje? Eu faço pela igreja, eu faço ofertando a vida do pastor, e eu vou ter sempre, porque Deus vai mostrar que Ele é Deus. Deus tem prazer de mostrar que Ele é Deus. Aí depois que você tirou e ofertou, irmão, pode voltar, procura na Bíblia, vai aparecer dinheiro no meio da Bíblia. Vai na sua conta, tira o saldo, vai aparecer dinheiro na sua conta. Aleluia. Vai no seu trabalho e espere, vai haver promoção, vai haver salário aumentado, promoção de salário, vai ter aumento. Por quê? Porque você está fazendo o que agrada a Deus, está colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. O profeta chegou e ele chegando abençoa a minha vida. Aleluia. Meus irmãos, entenda isso. Quando você tem uma palavra de Deus e você só precisa de uma palavra de Deus, irmão, eu só preciso de uma palavra de Deus, porque se Deus falar, eu posso crer, eu vou me segurar nessa palavra para dizer, eu tomo posse. Deus está falando comigo a respeito de eu agir assim, e eu agindo assim, eu estou tocando, no invisível pela fé, mas daqui a pouco Deus vai chamar as coisas que não são como se já fossem. Deus, tu és maravilhoso. Ele tem milagres para fazer na sua vida, mas depende de Deus me ver com decisão de servir. Diga decisão de servir. Diga decisão de crer. Diga decisão de ofertar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. O 2020, o dezembro, eu então toco para você que se você começar a tirar um pouco mais de tempo para Deus, um pouco mais de tempo nas coisas de Deus, em honrar a Deus, você vai ver
que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Aleluia. Porque esse texto aqui me ensina essa lição. Uma lição de uma mulher que está passando por um dia difícil. E ninguém diga, quando eu não estou bem, pastor, eu nem consigo orar. Quando eu estou bem, pastor, eu não consigo ouvir a voz de ninguém falando comigo. Não quero nem saber de igreja, nem de Deus. Meu irmão, essa mulher estava num dia difícil. Aí o Senhor fala, para você ficar bem, vai chegar a visita. Para você ficar bem, sirva. Se você servir, vai ter milagre. Aleluia. Se você crer na voz do profeta que vai profetizar na sua casa prosperidade, vai acontecer. Decida crer e você vai ver milagre. Decida ofertar e você vai ver milagre. Olha como é que encerrou o texto, na forma como nós lemos. E foi ela e fez como a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Aleluia. Escute, na primeira citação diz que ela tem que fazer primeiro para ele. Aqui fala, depois que ela fez isso, comeu ela e ele. Aí o ele veio depois, primeiro ela, porque depois Deus mostrou um favor para acontecer primeiro para ela. Só que ele foi abençoado de estar na casa dela. Então, meus irmãos, vocês são uma bênção na minha vida, mas eu sou uma bênção para vocês também. E se você receber isso e agir com fé, na forma de Deus, ver o que Deus está fazendo, você vai ser alguém que vai dizer, pastor Giovanni, essa campanha de 12 encontros, 12 noites que abençoou meu ano, que ano de 2020, que ano abençoado, foi o melhor ano da minha vida. Aí eu digo, comecei dizendo que tudo vem de Deus. Aqui o milagre vem de Deus. Mas hoje eu estou dizendo assim, olha, faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Vá para a panela, pega o que tem, mas faça por fé. Entregue para Deus. Oferte a Deus. O profeta aqui é como Deus estivesse recebendo das mãos dela. E aí, o texto vai dizer, o milagre aconteceu de imediato, já. Eu quero até imaginar ela fazendo o bolo e correndo na panela e falando assim, eu vou ver o que tem lá. Chegou lá, tinha farinha. Vou ver o azeite? Tem azeite. Ela falou assim, Deus é fiel. Aleluia. Sempre fiel. Bom é Deus. E Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é Bom. bom. Vamos orar de mãos levantadas.